Olá pessoal, grupo de estudos hoje estamos falando sobre o Ministério Público, mais precisamente o Ministério Público e a Constituição Federal. Tem uma pergunta que quando cai o candidato tem dificuldade, porque nem todos os manuais exploram o tema. O Ministério Público pode ser réu numa ação civil? Não vou nem discutir a ação penal, porque obviamente pessoa jurídica não pratica crime, salvo os ambientais. Eu quero saber no âmbito civil, o Ministério Público pode ser réu? Se você abrir o Código de Processo Civil, logo vai perceber que o Ministério Público tem prazo em quadro para contestar. E contestar é atuar como réu. Se o Ministério Público tem prazo em quadro para contestar, é porque o Ministério Público, quando réu numa ação civil, ele tem prazo em quadro para apresentar a sua defesa. Rogério, mas o Ministério Público ele não tem personalidade jurídica própria, ele é um órgão, sem problema. Quantos entes sem personalidade jurídica própria não figuram como réu em ação civil? Quando você entra com uma ação contra um condomínio, quando você entra com uma ação contra a massa falida, também não tem personalidade jurídica própria, isso não os impede de figurar como réu em ação civil. Eu gostaria de dar para vocês alguns exemplos do Ministério Público figurando como réu em ação civil. Vamos imaginar, eu, Rogério, promotor de justiça, celebro um termo de ajustamento de conduta com uma empresa poluidora. Depois de celebrado esse termo de ajustamento de conduta, esse TAC, devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público, um ente ou um órgão ou alguém se sente prejudicado pelos termos do acordo. Pode ingressar com uma ação anulatória. E se ingressar com uma ação anulatória contra o acordo celebrado, o Ministério Público figurará como réu. Vamos imaginar um outro exemplo. Eu, promotor de justiça, ingresso com uma ação civil pública. Essa ação civil pública ela é julgada procedente e transita em julgado. No caso de uma ação rescisória, quem será réu? O Ministério Público, autor da ação civil, cuja sentença se busca rescindir. Outros exemplos, a jurisprudência traz o Ministério Público como réu em ação popular, em reclamação trabalhista. Então vejam que não há dúvidas de que o Ministério Público pode sim figurar como réu em ação civil. Nesses casos, apenas um detalhe, quem tem que ser citado? O Procurador-Geral de Justiça. A última observação que eu faço é a seguinte: e se houver reflexos patrimoniais nessa ação contra o Ministério Público? E se a ação contra o Ministério Público ela tem reflexos patrimoniais? Aí, obviamente, a Fazenda Pública tem que também figurar no polo passivo como litisconsorte. Então a ação ela deve ter como réu o Ministério Público e a Fazenda Pública, um litisconsórcio passivo. Tá joia? Eu quero agradecer a atenção de vocês e lembrar que o nosso grupo de estudos, ele busca não apenas estudar o direito penal, o direito processual penal, mas grandes questões do direito, como eu fiz hoje com vocês. Até domingo que vem.